Boa noite a todos. Como estão? Boa noite, Stephanie. Tô vendo que vocês estão preenchendo uma Agatha, Laura, tô vendo que vocês estão preenchendo aí uma chamada. Eu quero tirar uma dúvida com vocês, né? Meu nome é Juliana, eu vou acompanhar vocês durante a aula de hoje. A gente vai estudar alguns casos envolvendo Visual Law. Vocês já Visual Law e Legal Design. Vocês já devem ter iniciado a aula ontem com a professora Cristiane, amanhã o professor Cláudio. A professora Cristiane fez a introdução, o professor Cláudio vai falar do método, eu vou fazer alguns estudos de caso, mostrar algumas peças, a gente vai conversar, falar um pouquinho do método também, e apontar algumas questões em peças processuais, em contratos, junto com vocês. Minha dúvida, vocês costumam esperar um pouco, uns 5 minutinhos, para mais alunos entrarem, ou como a aula está sendo gravada, não se aguarda? Aula direto. Perfeito. Obrigada, Gisele. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente começa. Vou parar a apresentação para ver se eu consigo melhorar isso. Bom, então eu vou começar aqui a conversar com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha na caixinha de bate-papo, se teve alguma novidade. Vocês ainda estão colocando aqui a presença de vocês. Perfeito. Boa noite a todos. Vi que algumas pessoas entraram enquanto eu compartilhava o material. Boa noite novamente a todos. Eu vou voltar para o meu material. Vamos lá. Bom, gente, eu não sei quantos de vocês, né, já conhecem, já se aprofundaram sobre o tema do design jurídico, né, o legal design, mas traduzido para o português o design jurídico, e o direito visual. Seja na resolução de disputas, ou seja nos negócios jurídicos, né, tanto nos negócios no âmbito do direito civil, como no âmbito do direito processual, os negócios jurídicos processuais. Hoje a gente vai discutir um pouquinho e vai mostrar alguns casos envolvendo tanto o legal design, o design jurídico e o direito visual. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou começar a expor alguns casos, alguns cases com vocês. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Eu sou professora Juliana, eu sou doutora em Direito Processual Civil pela USP, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui na FDV, em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou ex-designer, o ex-designer é designer de experiência, designer de interação pelo Nielsen Norman Group e também certificada em design de sistemas pela Cornell Tech. Vocês podem se conectar comigo, se quiserem, né? Eu tenho uma conta no Instagram, que eu publico alguns conteúdos, professora Juliana Justo, o meu e-mail e minha conta no LinkedIn. Quem trabalha com legal design, com design de interação de forma geral, sempre compartilha também o The Fun Stuff, né? Eu sou mãe da Alice, minha filha tem 4 anos, eu sou fã de cinema, então vocês vão ver algumas referências visuais nos meus slides, né? Star Wars, Friends, Harry Potter, eu gosto de Brigadeiro, Coldplay, é uma pena não ter podido ter havido shows agora porque ele ficou doente, Alanis, Bonovox e também um pouquinho de literatura, né? Só sei que foi assim. Eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês uma breve introdução sobre o design jurídico. Mas para eu chegar lá, eu quero saber se vocês assistiram aquele filme, não é um filme, é um documentário chamado Dilema das Redes Sociais. Porventura, se vocês não assistiram,
assistam, porque quando a gente fala de design de interação, ou quando a gente fala de design jurídico, a gente está falando de uma migração das interfaces tecnológicas, das big techs, das redes sociais, da Apple, do iPhone, e trazendo isso para o âmbito do jurídico. Então, quando a gente está falando de interface, a gente está falando de tecnologia. E essa tecnologia, algumas técnicas dessa tecnologia, elas vêm para o mundo jurídico e começam a fazer parte das nossas interfaces no mundo jurídico. Por exemplo, uma interface, um documento é uma interface, um contrato é uma interface, uma peça processual é uma interface. E o que esse filme, o Dilema das Redes Sociais, esse documentário, o Dilema das Redes Sociais, ele nos mostrou, né? Eles começam a trabalhar a ideia de que tudo na interface, ela é pensada estrategicamente para algum propósito, né? E esse propósito da interface é engajar comportamento no sentido desejado ali por aquela grande big tech, né? Então, o Instagram quer vender produtos, é uma plataforma de vendas. Eles querem vender produtos, então eles vão colocar aqui elementos na interface para te engajar. Então, você vai ficar ali o tempo inteiro rolando a tela, né, do Instagram, rolando stories do Instagram para poder consumir um produto. E o documentário ele vai mostrar que a gente acaba ficando viciado naquilo, né? Porque o design ele é estratégica e intencionalmente criado para gerar um escopo. No caso do Instagram, é a venda. Alguém com áudio ligado? Ver se eu consigo desligar. Mas eu acho que remotamente eu não consigo. Bom, a partir desse momento a gente começa a trabalhar com essas grandes big techs, criando interfaces, e essas interfaces elas começam a nos aprisionar. Vou botar aqui nos meus slides. Né? Cada ação do usuário nessa interface, por exemplo, no celular, cada ação do usuário, ela é monitorada e registrada. Então, todas as nossas ações nas redes sociais, o algoritmo ele está capturando aquela ação, fazendo uma espécie de perfil nosso, seu, de vocês, o meu, e esse perfil ele vai depois moldar as escolhas do que vai ser apresentado por você naquela rede social. Então, a gente pesquisa o usuário para entender o comportamento dele. Eu entendo o que o usuário quer, o que ele engaja, o que chama a atenção dele, o que persuade ele, o que faz ele comprar. Eu consigo trazer esse usuário e vou apresentando na minha interface elementos que vão atrair esse usuário para aquela ação que eu espero que ele faça, né? Eu quero que ele compre, ou eu quero que ele fique aqui rolando a tela, porque aí eu vou mostrando a minha publicidade para ele, que é o que remunera aquela rede social. Então, por isso, eu vou registrando aquelas informações do usuário. Eu vou monitorando as informações e o dilema das redes sociais, ele vem denunciando que esse design persuasivo acaba por minorar, tirar um pouco da autonomia da vontade do sujeito. Né? Tudo na tela é estrategicamente pensado para um intuito, para um objetivo. Ah, professora, mas o que isso tem a ver com design jurídico? O que tem a ver com design jurídico? Só um minutinho, pessoal, que eu estou tentando voltar. Isso tem a ver com design jurídico. Chamar a Mônica. Ela está com o microfone aberto, professora, está fazendo barulho. Mônica, você pode desligar o seu microfone, por favor? Eu estou tentando fazer isso à distância, mas não tenho conseguido. Tem que chamar o suporte, é só o suporte que mexe na sala. Tem que ser o suporte da ESA. Vou pedir aqui. Ah, mas pronto, já foi mutado. Perfeito. Mas voltando. O dilema das redes sociais, ele fala sobre um design estratégico e intencional.
Ah, então você está propondo que a gente faça a mesma coisa no âmbito das nossas interfaces, né? O que eu chamo de interface? Interface é qualquer ponto de contato que você tem com o teu usuário. E eu espero que vocês já saibam disso, né? Já tiveram aula ontem, né? Quem que é o usuário? O usuário é aquela pessoa que usa a sua interface. Então, eu começo a pensar assim, bom, eu vou criar uma peça processual, um recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário é dirigido a quem? Ao ministro do STF. Então, ele é o usuário dessa peça processual. Eu vou fazer um contrato. Esse contrato ele vai ser usado por quem? Pela parte contratante e pela parte contratada. Então, eles são os usuários do meu contrato. Então, tudo naquela interface, ela é montada estratégica e intencionalmente para gerar um comportamento no teu usuário. Juliana, que comportamento é esse que a gente quer gerar? A gente quer gerar o comportamento que é o normativamente esperado, que é o normativamente regulado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um contrato imobiliário, só para ver se vocês conseguem visualizar da mesma forma que eu. Tem um problema aqui no Espírito Santo, que é meu local é o lugar que eu moro, em que a gente tem uma rua que alaga muito, e sempre tem algumas lojas que são alugadas nessa rua. E o contratante, né, o locatário, quando ele faz o contrato de locação, muitas vezes ele, essa rua alaga de vez em quando, né? Não tem problema, eu vou fazer o contrato de locação, mas isso enfim, ele às vezes nem se dá conta de que aquela rua alaga e que a água vai entrar dentro da loja dele, na loja alugada dele. E aí, isso gerava problema para o locador, porque ele fazia o contrato e depois o contratante falava assim, opa, a loja alagou, chegou a destruir minha mercadoria, eu quero a rescisão desse contrato sem a multa prevista no contrato, porque eu não tinha ciência de que o alagamento acontecia dessa forma nessa rua. Então, o que esse locador fez? Esse locador ele começou a colocar no contrato, isso foi um exemplo de uma aluna minha que fez um curso na UAB aqui do Espírito Santo, ela começou a colocar um QR Code no contrato de locação imobiliária, mostrando para o locatário que aquela rua alaga e qual é o tipo de alagamento, né? Quais são as consequências, quais são os prejuízos. Então, ela colocava o QR Code ali. Qual que é o objetivo? Bom, agora o usuário, né, locatário, você já sabe que a rua alaga, você sabe exatamente como a rua alaga, porque a gente está colocando as imagens aqui no contrato. Então, você não pode alegar no futuro que você não tinha conhecimento de que a rua alagava nesses exatos termos. E mais, locatário, o valor do aluguel é esse justamente porque a gente sabe que a rua alaga. Então, fique sabendo que, como a gente sabe que a rua alaga, existe um desconto no valor do aluguel em razão desse costume aqui da cidade de essa rua sempre alagar com muita frequência. Isso é um design estratégico e funcional. Para quê? Para você gerar o comportamento esperado. Qual é o comportamento esperado? Eu quero que esse locatário tenha o consentimento livre e informado, para que depois ele não venha alegar vício de consentimento numa demanda futura. E eu quero que esse locatário saiba que ele já está pagando um preço a menor em razão dos problemas manifestados naquela região, naquela rua, naquela cidade. Isso é um design intencional e estratégico que visa a resolver um problema, a um desafio e evitar uma demanda no futuro. Então, da mesma forma que a Big Tech, lá no dilema da rede social, ele às vezes quer viciar o usuário para que o usuário fique ali na tela e cumpra um escopo daquela plataforma, que é manter a sua atenção ali para poder vender publicidade para você. Da mesma forma, nós no direito queremos fazer um design intencional e estratégico para alcançar um objetivo. Que objetivo é esse? Aquele que a norma de direito material, de direito processual quer alcançar, que é o alinhamento entre os contratantes, o adimplemento contratual, a inexistência de disputas futuras e outros objetivos normativamente desejáveis, aquilo que a norma quer que a gente faça, aquele comportamento que a gente quer que os nossos sujeitos, tanto da relação de direito civil quanto da relação de direito processual, adotem, né? Porque se a gente pensar bem, toda relação no processo, ou uma relação no âmbito do direito civil, elas são relações em que eu espero que o outro sujeito faça alguma coisa, que ele adote um comportamento, que ele engaje comigo, né, que ele preste atenção. Então, a gente vai utilizar técnicas de atenção, de engajamento, mas não para vender, não para converter, não para obter voto. A gente vai utilizar isso para gerar fins
normativamente desejáveis. Então, a gente vai migrar algumas estratégias que vieram lá da tecnologia e que muitas vezes são usadas com fins não éticos, e a gente vai migrar isso para o âmbito do direito e do processo, mas sempre com uma finalidade ética. Captaram a ideia, pessoal? Vamos lá. Ah, não, eu tenho que compartilhar novamente com vocês. Voltando aqui a compartilhar com vocês. Bom, aí, a partir do momento em que a gente entende que a gente está trazendo uma migração da tecnologia para o âmbito do direito civil, para o âmbito do direito processual, para o âmbito do compliance nas empresas, né, das organizações, eu preciso fazer com que os meus colaboradores preencham uma declaração de inexistência de conflito de interesses dentro de um programa de compliance, eu quero fazer o quê? Eu quero redesenhar uma experiência jurídica para desenvolver soluções que sejam funcionais, que façam aquele documento funcionar. E o que é fazer o documento funcionar? É engajar, é fazer com que a norma seja adimplida, que o contrato seja adimplido, que o contratante observe a vistoria no contrato imobiliário, que o meu colaborador na empresa preencha a política de inexistência de conflito de interesses, que eu convença o juiz numa peça processual com mais facilidade, que eu consiga uma tutela de urgência, num caso de muita urgência. Então, a gente vai desenvolver aí, a gente vai redesenhar a experiência jurídica para alcançar escopos, com a seguinte diferença, sempre observando a autonomia individual. Então, diferentemente das big techs, que muitas vezes não observam a autonomia individual, a gente vai observar a vontade do indivíduo de forma a empoderá-lo para engajar e não tirar poderes dele. Vamos conhecer esse conceito rapidinho? E se eu estiver sendo... Bom, quando a gente fala de legal design, então a gente está falando da aplicação dos princípios do human-centered, que é lá da tecnologia, né, de você criar algo centrado no ser humano. O iPhone, vou mostrar o meu aqui, ele é centrado no ser humano. Eu comprei isso aqui na loja e automaticamente eu saí da loja usando sem ter que ler manual de instrução. Porque toda tecnologia, ela é moldada, ela é forjada a partir de um ser humano que tem desafios, problemas, dificuldades cognitivas, não tem conhecimento técnico suficiente. Então, toda aquela tecnologia, ela é moldada para aquele ser humano usar. Da mesma forma no direito. Quando eu vou criar qualquer interface, qualquer sistema, qualquer organização, qualquer produto, eu vou criar centrada no ser humano, voltada para a pessoa. Porque aquela pessoa eu tenho que entender qual que é a necessidade, qual que é o desafio, qual que é a jornada, qual que é o problema que ela enfrenta. E a partir daquele ser humano, eu vou criar aquela interface, aquele sistema, para atendê-la e para fazer com que ela faça aquilo que a norma determina que seja realizado. Então, isso gera funcionalidade, né? A peça funciona, o contrato funciona, porque ele vai ser um instrumento de gestão. O compliance funciona, porque as partes se comportam de forma conforme as regras da empresa. O processo funciona, porque você pede, o juiz entende e defere. Então, a gente vai criar experiências jurídicas que são fluidas e navegáveis. É como se a parte entrasse ali na experiência e aquela peça, aquele contrato, aquela política fosse guiando a pessoa para que ela atenda os objetivos daquela política, daquela peça, daquele contrato. Aonde que eu posso aplicar o legal design? Eu posso aplicar o legal design em qualquer tipo de artefato. Eu posso aplicar o legal design na informação, eu vou chamar isso de infodesign, eu vou desenhar uma informação voltada para um determinado objetivo, para convencer o juiz. Eu vou desenhar um produto, então eu vou fazer uma ODR, né, uma ferramenta de negociação online, uma ferramenta de resolução de disputa online. Eu vou fazer um PJE, um processo judicial eletrônico. Eu vou desenhar aquele produto para que ele seja intuitivo e navegável e para que o meu usuário resolva o problema dele dentro daquela plataforma. Eu posso desenhar um serviço, eu posso desenhar uma organização, então eu vou fazer uma política de compliance, um programa de compliance para uma organização. Eu vou desenhar aquela organização de forma que os colaboradores, sócios, diretoria, membros de comitê, observem as regras. Eu vou desenhar um sistema,
Então, qualquer artefato, ele pode ser desenhado para funcionar. E como é que ele funciona? Quando a gente faz isso pensando em quem vai usar. Eu costumo dizer que o design jurídico, ele inverteu a cadeia da ordem de produção das coisas. Como assim, Juliana? A gente tem aquela típica cadeia lá dos tempos modernos, né, do Charlie Chaplin. Não sei se vocês lembram dessa cena de filme, né? Tem uma linha de produção, ele está aqui batendo martelo, mais um martelo, mais um martelo, e o produto passando. E lá no final o produto é entregue para o mercado. E a gente nem sabe se o mercado vai gostar desse produto ou não. O design, ele inverte a ordem de produção, né? Primeiro, eu pesquiso lá o meu mercado, eu pesquiso o meu usuário, eu entendo qual é o problema dele, qual é a jornada dele, qual é a necessidade dele, qual é o desafio dele. A partir da coleta e da monitorização desse meu usuário, eu pego os dados desse meu usuário e volto no produto. E aí é que eu vou arquitetar o produto. E aí é que eu vou arquitetar a minha informação. Então, primeiro eu conheço o meu usuário e depois eu faço a arquitetura da informação. E aí, pessoal, quando essa informação chegar no meu usuário, eu tenho certeza que essa informação vai ser adequada para ele. Por quê? Porque eu sei, eu conheço ele. Eu já previ a característica dele. Eu vou dar um exemplo que não é do direito, mas que talvez ajude vocês a visualizar melhor, né? Eu vou criar um restaurante. Eu quero criar um restaurante de luxo, vamos imaginar. Então, para eu criar um restaurante de luxo, eu quero que as pessoas cheguem no restaurante e falem assim, uau, isso é tudo que eu queria. Ahá, sabe, tem aquelas, nossa, que incrível, como é que eles acertaram isso? É muito simples. Se eu for criar um restaurante de luxo, primeiro eu vou perguntar para o meu usuário o que ele considera luxo. Um restaurante de luxo é um restaurante em que eu vou ser atendido e o chefe ele já sabe quais são os meus principais gostos. Então, eu já vejo um cardápio que é customizado, que é personalizado para mim. Então, ele já tem ali um cardápio que vai agradá-lo, que vai agradar o paladar dele, porque a gente já pesquisou ele, né? A gente já pegou os dados dele, então o cardápio já foi personalizado para ele. Então, isso ele considera luxo. Então, quando ele é recebido no restaurante, quando eu vou projetar o restaurante, eu já projeto um restaurante com essas características. Aí, quando o usuário chega no restaurante, ele vai falar assim, uau, mas como é que eles sabiam disso? Eles leram a minha mente? Não, a gente pesquisou o usuário e depois criou o produto. Essa é a ideia. A gente vai inverter a linha de produção. Primeiro pesquisa e depois entrega. E o visual law? O visual law é quando a gente vai redesenhar a informação. Por exemplo, nos negócios jurídicos, eu vou mapear e entender quais são as dificuldades daquele contrato. Eu tenho um contrato aqui e o usuário, ele nunca olha o laudo de vistoria de uma locação imobiliária. Bom, isso é um problema, porque se ele não olha o laudo de vistoria, depois, quando houver a entrega das chaves, ele vai criar uma série de problemas, porque ele vai falar assim, mas eu não vi que isso aqui não estava arriscado. Aí você olha lá no laudo de vistoria, já estava arriscada aquela parede, aquela porta já estava quebrada. Mas ele não viu isso, não reconhece isso, porque ele não olhou o laudo de vistoria. Então, a gente vai mapear isso e vamos criar no contrato mecanismos, estratégias, de forma que não vai ter escapatória para ele. Ele vai ter que visualizar aquilo e consentir com aquilo antes de seguir com os passos do contrato. A gente vai desenhar uma informação com intencionalidade para evitar um problema no futuro. E fazendo isso, a gente torna aquele contrato funcional, ele aumenta a performance do negócio. O direito visual é isso. Então, é a gente desenhar uma interface, desenhar uma informação com intencionalidade estratégica para gerar funcionalidade naquela informação. Aí eu vou começar a trazer alguns exemplos para vocês. Os nossos estudos de caso. Por exemplo, essa plataforma, isso aí é um design de produto. Então, a gente está no âmbito do legal design. Não estou desenhando necessariamente uma interface, estou desenhando um produto. Que produto é esse? Esse produto, ele é uma plataforma de resolução de disputas que foi liberada em 2018 para a Corte de Utah, nos Estados Unidos. Então, demandas até $11 mil
elas não são decididas de forma física mais, elas são decididas por um aplicativo de resolução de disputas, que tem uma fase de negociação, mediação ou conciliação, e uma segunda fase, que na hipótese de não haver acordo, aquele conflito vai ser resolvido por um juiz da Corte de Utah. Vejam bem, como é que eles fizeram isso? Eles pesquisaram o usuário. Então, eles criaram uma ferramenta que é um aplicativo de celular. Nesse aplicativo de celular, se eu tenho um conflito, eu vou abrir o meu aplicativo e nesse aplicativo eu já vou responder minha demanda. Olha aqui as opções para que vocês possam entender o que eu estou falando, né? Tem uma mensagem dizendo: uma pessoa vai facilitar a sua experiência na resolução dessa pequena disputa. E você tem algumas opções para responder essa demanda, réu. Por exemplo, o réu, ele pode fazer uma proposta de um plano de pagamento, ele pode clicar dizendo que ele já pagou essa demanda, ele pode dizer que essa demanda faz parte de um acordo de falência, ele pode dizer que esse não é o débito dele, ele pode pedir mais opções para responder a demanda, ou ele pode dizer que ele não está preparado para responder essa demanda ainda. Veja que se ele clicar aqui, ó, nessa opção, vai aparecer assim, olha, eu posso pagar o valor de tanto para fazer um acordo, eu posso pagar mensalmente o valor de tanto, eu posso pagar uma entrada de tanto e o resto em tantas vezes. Eu quero escrever o meu próprio plano de pagamento. Então, tela por tela, o usuário, sem representação por advogado, ele é capaz de responder uma demanda apenas marcando X nas opções de resposta. Depois, há uma audiência de conciliação que é realizada numa ferramenta similar ao WhatsApp. Então, as partes vão trocando ali mensagens numa ferramenta, uma tela, que é exatamente igual à tela do WhatsApp. Se porventura não houver acordo, esse material aqui, ele é enviado pelo próprio aplicativo para o juiz, que vai decidir também em heterocomposição, né? Ele vai dar uma sentença, na hipótese de as partes não terem chegado a um acordo sozinho. Então, isso aqui é um case de legal design, porque, veja, toda a experiência de resolução de disputas, ela foi redesenhada para atender o usuário dessa ferramenta, que é o jurisdicionado, que, em regra, não está representado por advogado. Esse caso aqui, houve pesquisa do usuário, então, percebeu-se, por exemplo, que o usuário ele teria mais facilidade numa tela, tipo o WhatsApp, do que se fosse por uma videoconferência, por exemplo. Então, é até possível você fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas era preferível deixar uma tela similar ao WhatsApp do que colocar, por exemplo, uma videoconferência agendada via Zoom. Então, eles fizeram a pesquisa do usuário e montaram a plataforma de resolução de disputas a partir dos dados do usuário. Qual que é o objetivo disso? Aumentar o número de resolução de disputas e o conforto do usuário na resolução de disputas, porque assim ele vai ter favorecido o acesso à justiça. Então, esse aqui é um bom exemplo de legal design, né? A gente está falando de um produto. Esse aqui é um sistema, é um design de um sistema, de uma experiência que eu tive na corregedoria, né? Eu vou explicar para vocês. Aqui na Corregedoria do Espírito Santo foi feito um laboratório de design jurídico, inovação e inteligência artificial. E, na ocasião, eu trabalhava nesse centro de inovação e tecnologia, e a gente teve uma questão. Eu não sei como é que funciona em São Paulo. Se for muito diferente em São Paulo, vocês me avisem. Nosso tribunal aqui é um dos menos informatizados, tá? Então, talvez a nossa realidade aqui seja muito diferente da realidade de vocês. Mas, na ocasião, os processos todos eram físicos aqui ainda, lá em 2017. Em 2017, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo resolveu informatizar, tornar todos os processos que tramitam na Corregedoria eletrônicos. E a ferramenta utilizada de processo eletrônico foi o SEI, não sei se também conhecem. E era preciso, então, passar todos os procedimentos que tramitam na Corregedoria para uma tramitação eletrônica. Então, a gente está falando de
procedimento administrativo disciplinar contra magistrado, procedimento administrativo disciplinar contra servidor, correição de unidade jurisdicional, inspeção judicial, inspeção de serventia extrajudicial. Então, todos os procedimentos da Corregedoria foram para o processo eletrônico. Como é que isso foi feito? A gente fez um redesenho do sistema da Corregedoria. Então, a gente mapeou, fomos em cada setor e pegamos processo por processo. Procedimento administrativo disciplinar contra magistrado. Aonde esse processo nasce? Tem 3 opções, né? Ou chega uma denúncia anônima, então começa com uma denúncia anônima, ou chega por uma notícia, vem via Ministério Público, né? Então o magistrado está respondendo uma ação penal, e aí o Ministério Público avisa a Corregedoria que aquilo caracteriza também um ato de uma falta disciplinar do magistrado, ou isso vem numa inspeção judicial, ou numa sindicância. Então, a gente vai mapear isso, né, da onde o processo nasce. Aí a gente pegava, ó, se for uma denúncia anônima, para onde vai? Vai para o juiz corregedor. Então, a gente vai lá no juiz corregedor. Excelência, o que o senhor faz aqui quando chega uma denúncia anônima? A gente ouve, né? A gente não julga. Não julga. Mas o juiz tinha que observar a cadeia de custódia da prova, ele tinha que lacrar aquele computador, ele tinha que lacrar o celular do magistrado que ele recebeu via denúncia anônima, e ele não fez nada disso. A gente fica quieto. A gente não julga. A gente simplesmente mapeia. A gente entende o que o nosso usuário faz. Então, o que o juiz disse que ele faz, ele disse que fez. A gente vai lá escrever. Daqui a pouco a gente fala assim, excelência, o senhor terminou de receber a denúncia anônima. Para quem que o senhor manda? Eu mando para a assessoria. A gente vai lá na assessoria. Assessoria, o juiz disse que mandou o processo que chegou de denúncia anônima via protocolo para ele e encaminhou para a assessoria. A assessoria assim, Juliana, enfim, tá errado, né? Eu não devia mandar para a assessoria, porque o corregedor não fala agora, a gente é assessor do corregedor, né? Tinha que mandar para a instrução lá na Secretaria-Geral. Aí o que a gente faz? A gente vai mapeando esse processo. Então, o juiz corregedor falou isso, e falou que mandava para a assessoria. A assessoria falou assim, mas a gente não recebe. Então, eu vou montar um pontinho vermelho aqui. E a gente vai fazer isso com todos os processos, todos os procedimentos. No final, a gente tem um grande painel com todos os procedimentos, cheio de pontinho vermelho. O que são os pontinhos vermelhos? São aqueles que houve um vício, uma falha de comunicação, né? Uma pessoa disse que enviou o processo, outra falou que não era para ela receber. São todos os gargalos. A gente começa atacando os gargalos. Depois que a gente mapeia todos os desafios, todos os problemas, todas as jornadas de procedimento, a gente volta num segundo momento e começa a resolver os problemas. Né? Então, a gente chegou à conclusão de que não tinha, por exemplo, é hipotético isso, né? Mas talvez não tivesse ali procedimentos muito rigorosos contra a cadeia de custódia da prova. Era uma questão que precisava ser enfrentada, né? Uma regulamentação sobre cadeia de custódia da prova. Tinha um vício ali de tramitação. Vamos resolver isso, vamos idear uma solução para que isso não ocorra. Depois que foi feito o mapeamento, que é chamado de modelagem as is, né? Do jeito que está, a gente vai para a modelagem to be, né? Como deve ser, e redesenha. Ao final desse redesenho, vocês vão ver isso aqui, ó. Todos os setores da corregedoria, o processo nasceu aqui, seguiu para cá. Exatamente, Cleóbete. Isso aqui foi feito numa ferramenta chamada Visage, que usa BPMN. E foi feito um mapeamento, né, com os sujeitos processuais envolvidos naquele procedimento. Então, cada uma dessas abas aqui é um sujeito processual, e aqui são os atos processuais. Então, o ato processual, ele nasce aqui, ele passa para outro servidor desse mesmo setor, ele serve para outro servidor desse mesmo setor, encerra no setor, pontinho vermelho, sobe para o setor de cima, né? Por exemplo, a assessoria. A assessoria tem 2 opções de ação, essa ou essa. Se adotar essa opção de ação aqui, sobe para esse outro setor. Então, todos os processos, eles foram reimaginados para redesenhar toda a experiência jurídica, de modo a retirar os gargalos e tornar essa experiência jurídica fluida e navegável, porque a gente primeiro considerou o usuário e todas as dificuldades dele, e depois é que nós redesenhamos o procedimento. Juliana, mas quais são os cuidados? Quando a gente estuda design de interação, a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte: existem vícios
O nosso usuário é um ser humano imperfeito, assim como nós. Só que essa imperfeição do usuário, né, e a gente vai se identificar com isso, né, eu e vocês, a imperfeição do nosso usuário, ela é uma imperfeição predicável, previsível. A gente erra em alguns momentos de forma previsível. Isso é chamado de viés. E quando você estuda o design de interação, que é o que a gente aplica no Legal Design e no Visual Law, o que a gente aprende? A gente aprende a se proteger. Porque se eu sei que o meu usuário erra, eu pego esse dado e coloco lá no meu produto. Olha, o usuário erra aqui. Então, eu tenho que criar um produto que evita esse erro. Eu vou dar um exemplo para vocês de um erro, que depois a gente conseguiu corrigir. Nós mapeamos todo o sistema. Então, aqui a gente está num design de sistema. A gente falou de design de produto, que é lá a Corte de Utah. Agora, a gente está no segundo case, que é um design de sistema. Todos os sistemas de procedimentos da corregedoria. A gente mapeou tudo do jeitinho que estava, sem julgar. Depois, remapeamos para o ambiente digital, que tramitaria via SEI. Qual o problema que aconteceu? Quando chegou lá e o procedimento já estava operando, chegou uma servidora e falou assim no nosso setor, né, que era o setor de inovação e inteligência artificial lá da corregedoria. Falou assim, olha, a gente está com um problema, porque houve um procedimento, o servidor não concordou com a decisão do corregedor, recorreu e foi para o conselho. Foi para o Conselho da Magistratura, aqui no Espírito Santo. Não sei como é que é São Paulo. Foi para o Conselho da Magistratura que analisa os recursos da decisão do corregedor. Aí eu falei assim, ótimo, qual o problema? Aí ele falou assim, mas o nosso processo é eletrônico e os processos do tribunal são todos físicos. Todos os processos do conselho tramitam de forma física. Aí a gente botou a mão assim na cabeça, meu Deus do céu. A gente transformou todos os nossos processos eletrônicos e agora? A gente precisa mandar o processo para o tribunal. A gente vai imprimir o processo eletrônico? Olha que absurdo, né? Você transforma o processo de físico para eletrônico. Depois você tem que imprimir todo o processo eletrônico para mandar para o tribunal, porque o tribunal só tem processo físico. A gente cometeu um erro no design. E talvez vocês não tenham percebido ainda qual é esse erro, mas eu vou falar. O nosso usuário, aquele a quem a gente pergunta, né, e modela a partir dele, ele sempre esquece o ato final, depois que ele resolveu o problema dele. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou sacar dinheiro no banco. Qual que é o meu objetivo? Sacar dinheiro. Para eu sacar o dinheiro, eu tenho que pegar o meu cartão, colocar na máquina e depois eu lá digito a minha senha, digo o quanto que eu quero e o dinheiro, a máquina tira, coloca o dinheiro. E aí eu vou e pego. O que acontece com o usuário? O usuário pega o dinheiro e vai embora do banco. E ele esquece o que lá na máquina? O cartão. Então, qual que é o objetivo do usuário? Era pegar o dinheiro. Ele pega o dinheiro, ele esquece que o cartão está ali, porque ele resolveu o problema dele. Então, esse é um problema comum do usuário. O usuário ele tende a esquecer a etapa final do procedimento, quando essa etapa final não é o objetivo do procedimento para ele. Então, o que o setor falou? Né? O último setor, que é o setor que dava a decisão do corregedor, né? Que tramitava as decisões do corregedor. Olha, uma vez que ele publicou a decisão do corregedor e ultrapassou o prazo, para aquele setor, a missão daquele setor estava cumprida. Eles nem se lembraram de falar para a gente que, olha, eventual e resignação contra essa decisão gera o recurso do conselho é enviado para o tribunal, o processo é físico. Isso é normal, ele esquece isso. Então, o que nós deveríamos ter feito? A gente deveria ter perguntado para o usuário. Usuário, você termina aqui, ok, você termina com a publicação da decisão. E depois, você pega esse processo e manda para onde? Para o arquivo? Ou tem recurso? Ou vai para o tribunal? Essa é uma pergunta que quem modela, quem faz o design jurídico deve fazer para o usuário, porque senão você corre o risco de você levar a um erro grande na tramitação processual. No final, a gente resolveu, a gente mandou o processo eletrônico para o tribunal via e-mail, e o tribunal, que é físico, eles que decidam se eles vão adotar o processo eletrônico
ou se eles iam converter isso em físico, né? Então a gente conseguiu se sair bem no final, mas foi uma dor de cabeça, porque a gente não previu isso, né? E o design, ele é preditivo. A gente vai primeiro, vê a dificuldade e depois cria. Vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Aqui é um contrato. Como é que eu faço um design de negócio jurídico? Eu dei o exemplo para vocês desse case aqui do Espírito Santo de um contrato imobiliário, né? Então, o problema era que a rua alagava, depois, eram várias lojinhas nesse prédio, né? O mesmo contrato, o mesmo locador e vários locatários, o locador sempre tinha esse problema, né? Olha, doutor, eu tenho esse problema, porque, doutora, eu tenho esse problema, porque eu contrato, eu alugo, eventualmente a rua alaga, entra água nas lojas e os meus locatários ficam bravos, chateados, querem rescindir o contrato, não querem pagar multa, e eu ainda dou um preço mais baixo do que a média de mercado. Então, esse é o teu problema. Quando você identifica o problema, você volta para a tua interface, que é para o teu contrato, assim, como que eu evito esse problema? Que solução eu vou idear? Que estratégia eu vou colocar aqui no meu contrato para evitar esse problema? Ah, já sei, eu vou colocar um QR Code, o meu locatário, ele vai escanear o QR Code e ele vai ver a situação da rua, né? Ele vai ver até onde a água sobe na loja. Ele vai ver que isso acontece uma vez por ano, porque uma vez por ano, normalmente nos últimos anos, tem alagado a cidade de Vila Velha. Ele vai saber que ele tem um desconto, que está abaixo de mercado, pela locação daquele imóvel em razão desse alagamento. Ele vai decidir se ele vai fazer aquele contrato ou não. Uma vez que ele decide fazer esse contrato, ele está ciente desses termos, ele está ciente do QR Code, a imagem faz parte do contrato, o vídeo do alagamento faz parte do contrato, é muito difícil depois que ele venha alegar vício de consentimento ou peça rescisão sem o pagamento da multa rescisória. Compreenderam? Deixa eu voltar aqui para vocês. Tomar dúvidas. Esse aqui é um exemplo, né, sobre as consequências da demora no pagamento, da mora no pagamento. O objetivo aqui desse design de contrato era mostrar e era destacar para o usuário do contrato, contratante, quais eram as consequências da demora, né? Ele poderia sofrer penalidades, ele poderia suspender, rescindir o contrato. Então, era preciso dar um incentivo para o contratante para mostrar, olha, eu quero destacar aqui o problema da mora. Por que a gente destaca a mora? Porque provavelmente quem fez esse contrato, quem desenhou esse contrato, percebeu que a mora do contratante era um problema a ser resolvido e era o mais grave, por isso ele ilustrou com um fluxograma, com um flowchart, mostrando, olha, quais são as consequências da mora no pagamento. O que você pode sofrer se houver uma mora no pagamento? Eu quero que você entenda isso com muita clareza, contratante. Por isso que eu estou desenhando isso aqui com muita intenção, com muita estratégia, para que depois você não diga que você não sabia, né? Porque está muito claro aqui quais são as consequências. Esse aqui é um outro caso interessante de negócio jurídico, que foi feito um fluxograma também, e eu vou explicar para vocês por que esse fluxograma foi feito dessa forma. Bom, isso aqui é um caso da Busumo, é um fluxograma de um termo de serviço para fins de contratamento para fins de contratação de um aplicativo digital. E o objetivo desse aplicativo era o seguinte: eles localizaram um problema na pesquisa de usuário, né? O que eles notaram? É um aplicativo digital. Então, a gente sabe quando o usuário entra, ele entrou no aplicativo, a gente tem essa informação, só que ele foi embora do aplicativo sem contratar. E a gente sabe que alguns erros do usuário, eles são previsíveis. Um erro previsível é esse que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês agora. É o seguinte: o usuário de aplicativos digitais, ele morre de medo de dar informação de cartão de crédito, de pagamento. Porque você vai lá comprar um aplicativo na sua App Store, né? E você fica com medo de dar os dados do cartão de crédito e depois ficar descontando no teu cartão de crédito e você não conseguir cancelar aquele serviço que foi contratado. O usuário, ele morre de medo de pagar um aplicativo e depois não conseguir cancelar mais aquele aplicativo, ter dificuldade
de cancelar um aplicativo. Então, ele vê que o aplicativo é pago, ele abre o aplicativo e vai embora. Ah, não, isso aqui é pago, eu não quero isso aqui, não. E muitas vezes, ele nem experimenta. E a Buxumo estava com esse problema. Ele oferecia um aplicativo, não, e aí você tinha que assinar um contrato de uso desse aplicativo, mas como havia uma opção paga no aplicativo, muitos usuários iam embora. O que eles fizeram? Eles redesenharam o termo de serviço do contrato. Exato, Cleobert, exatamente. Inclusive, eles chegaram a patentear isso, né? A compra com clique, porque eles entenderam que o comportamento do usuário facilitava o embarque na experiência, né? O compre com clique da Amazon é um outro case de embarque na experiência. Quando você tem um compre com clique, os usuários tendem a comprar mais do que se ele tiver que fazer login e preencher os dados. Então, eles facilitaram para o usuário para engajar comportamento. Toda vez que a gente facilita para o usuário, a tendência se o usuário está fácil para ele, ele vai fazer, porque está fácil para ele, né? E nesse caso aqui da Buxumo, voltando aqui ao caso da Buxumo, a gente tinha que facilitar para ele ter a pronta compreensão, e a pronta compreensão esse aplicativo ele é gratuito, ele não é pago. Ele tem um período de teste gratuito que você consegue usar todas as funcionalidades profissionais desse aplicativo. Ultrapassado o período de teste, né, gratuito, o usuário ele tem duas opções. Aí vejam aqui no fluxograma, né, que você tem duas opções. Uma opção você continua no gratuito, só que você não vai ter todas as funcionalidades profissionais, você vai ter uma funcionalidade básica, ou você compra o aplicativo pago profissional. É só nesse momento, quando você quer ir para o aplicativo pago e profissional, é que você vai dar as informações do seu cartão de crédito. Então, você faz o login, mas quando você faz o login, você não precisa dar nenhuma informação de pagamento. Você faz o login só para usar o aplicativo. E depois, você pode continuar, se você não quiser comprar, né, de fato, você pode continuar utilizando a ferramenta gratuita. Percebam, a partir do momento em que eles redesenharam esse contrato, deixando claro para o usuário que o usuário não precisava dar cartão de crédito, que era um login super fácil e que ele já começava a usar o aplicativo, que ele não perdia as informações dele e que depois, se ele quisesse, aí ele comprava a plataforma profissional, ele começou a contratar mais. Então, veja, o contrato é um instrumento de performance do negócio. Por quê? A partir do momento em que eu redesenho o contrato, as pessoas começam a comprar mais, a contratar mais, a comprar mais. É a mesma coisa que a Amazon fez, né? Só que a Amazon, o objetivo não é vender. Então, eles facilitaram a venda para você vender mais. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai facilitar o contrato para você contratar mais. Então, eu vou facilitar o embarque do usuário naquela experiência. Perfeito? Entenderam? Então, a gente já falou sobre design de produto. A gente já falou sobre design de sistema. A gente já falou sobre design de negócio jurídico. Vejam que em todos os casos, o que eu tenho uma interface, eu vou redesenhar essa interface com intenção e estratégia para resolver um problema do futuro do meu usuário, e a partir do momento em que eu entendo qual é o comportamento do meu usuário, eu volto aqui na minha interface, redesenho e resolvo aquele problema. E aí eu aumento a performance daquele negócio jurídico, ou daquele sistema processual, ou daquele produto de resolução de disputas, por exemplo. Voltando aqui. Isso aqui é um outro caso, né, um outro case de design jurídico de negócios. Aqui havia uma grande dificuldade do usuário de entender qual que era a responsabilidade dele e qual que era a responsabilidade do provedor de serviço. Porque tinham responsabilidades que eram só dele, tinham responsabilidades que eram só do provedor de serviço e tinham responsabilidades que eram do provedor de serviço e do usuário. Então, eles criaram uma estratégia de design que é essa swim lane aqui, nessas duas colunas, mostrando que está na coluna verde do usuário, do contratante, que está na coluna azul do servidor, do provedor de serviço, e aquela responsabilidade que é de ambos,
ela colocando uma caixinha aqui no meio das duas colunas, para mostrar que é uma responsabilidade compartilhada. Responsabilidades isoladas no azul, responsabilidades isoladas no verde. Isso é uma estratégia de direito digital, direito visual. Vou voltar aqui. Esse caso também é um caso interessante da Bussumo, né? Vou voltar aqui para falar com vocês e olhando vocês. Vejam, a gente fala muito, né, que a gente tem que facilitar para o usuário, porque quando a gente facilita para o usuário tende a embarcar mais na experiência, né? Ele tende a se engajar mais, porque ele tem uma pronta compreensão, né, do seu objetivo. Então, ele tende a engajar mais naquela experiência. Só que a linguagem clara, ela é uma heurística, né? Quando eu não sei quem é o meu usuário, é óbvio, né? Eu não sei qual que é a formação da Simone, da Raquel, da Keila, estou vendo aqui os nomes, né? Do Cleobert. O Cleobert até sei algumas coisas, porque ele falou que já utilizou o Visage aí também. E a Cláudia também. Então, eu tenho algumas informações deles. Só que quando eu não tenho informação nenhuma, eu vou fazer a linguagem mais clara possível para que sirva para qualquer pessoa. Então, essa é a linguagem clara e simplificada. A partir do momento em que eu sei quem é meu usuário, eu faço uma linguagem que é espelhada nele, para que o meu usuário se reconheça. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se o seu usuário é o ministro aposentado Marco Aurélio, né, que é um ministro que tinha uma linguagem muito rebuscada, olha, se seu usuário é ele, você não vai fazer uma linguagem simples, né? Você vai fazer uma linguagem que espelhe o teu usuário. É aquela linguagem que ele vai se identificar com mais facilidade, que vai ser fácil para ele e não para todo mundo, porque ele é teu usuário. E olha que interessante esse termo de serviço da Bussumo. Eles dividiram o contrato, na realidade, uma parte com texto, uma coluna grande com o texto central do contrato, em termos jurídicos, técnicos, e fizeram uma sumarização lateral. Então, eles criaram uma barra lateral com texto menor, e esse texto menor é uma explicação simplificada dessa cláusula, que é uma cláusula escrita em termos técnicos jurídicos. O que a gente imagina? A gente imagina que essa sumarização lateral, ela vai ser uma linguagem super clara, uma linguagem direta, para que o meu usuário, que é o contratante, né, desse contrato, ele tenha uma pronta compreensão do que ele está contratando, né, sem ter que entender os termos técnicos jurídicos. Mas olha que interessante. Na sumarização lateral, olha o que está escrito. Esse acordo se aplica apenas entre nós. Como Metallica já disse uma vez, Metallica, a banda, né, nada mais importa. Então, eles citaram na sumarização lateral de um contrato uma fala de uma banda, né? Um trecho de uma música de uma banda, que é o Metallica. Mas eu não vou fazer isso no meu contrato. Talvez no seu contrato não faça sentido. Mas a partir da pesquisa dos usuários desse aplicativo digital, citar o Metallica talvez traga uma conexão com o usuário e traga clareza para o usuário, dizendo, olha só, nada mais importa, só importa a gente aqui. Então, esse contrato só se aplica entre a gente. E talvez tenha clareza para o usuário, né? E para nós, o nosso contrato de direito imobiliário, o nosso contrato de compra e venda, isso não faz o menor sentido, mas para um aplicativo digital, isso faça sentido. Compreenderam, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Quando tiverem alguma dúvida, eu estou com o chat aberto aqui, estou sempre olhando para o chat. Esse aqui é um caso bem interessante, que é um design de acordo. Olha que interessante. Esse design foi utilizado pelo Ministério Público do Trabalho para, numa reunião com advogadas aqui do Espírito Santo, de Vitória, para lograr uma transação e para encerrar uma ação civil pública via autocomposição. E eu vou contar a historinha do caso para vocês. Eu não lembro os detalhes do direito material, mas a história é a seguinte: era uma demanda em que havia uma inobservância de direitos difusos e coletivos de trabalhadores, né, com descumprimento de normas regulamentares, normas técnicas de segurança do trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, então, pediu algumas medidas estruturais, né, para restabelecer a saúde e a segurança do ambiente de trabalho,
e pediram danos morais coletivos no valor de 2 milhões, em razão da inobservância por parte da empresa dessas regras regulamentares lá do ambiente higiênico de trabalho, tanto envolvendo saúde como segurança. Eles pediram 2 milhões. A sentença condenou em 500 mil. A sentença condenou a empresa a pagar 500 mil. Houve recurso ao tribunal. O tribunal afastou os danos morais. Então, o tribunal julgou procedente, deu provimento ao recurso e afastou a condenação em danos morais. Nisso, o MPT pediu um acordo, né, pediu uma reunião com as advogadas na tentativa de estabelecer uma autocomposição. E quando eles estavam nessa reunião, eles apresentaram esse desenho que eu estou mostrando para vocês. Né? Olha só que interessante. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui do dano moral. Né? Então, eles falam assim, olha, a gente pediu, o MPT falando, a gente pediu 2 milhões. O MPT aceitou 500 mil da sentença. Por que o MPT aceitou? Ora, porque o MPT não recorreu. Então, a sentença condenou em 500 mil. Quem recorreu foi a empresa. Então, o MPT estava aceitando 500 mil, porque não houve recurso da sentença. E eles propunham, então, que a empresa, ao invés de pagar 500 mil, que eles pagassem apenas 250 mil reais. E mais, a empresa faria um acordo pagando 250 mil reais de danos morais coletivos, e esse valor, ele seria reaplicado em treinamento. Então, a empresa pagaria 250 mil de danos morais coletivos, mas esse valor, ele seria utilizado para dar treinamento aos funcionários para que eles possam aprender regras técnicas de segurança do trabalho, né, e para treinar, de fato, para que aqueles problemas não voltem a acontecer. Entenderam, pessoal? Agora, reflitam aí com vocês. Vocês fariam esse acordo? Vocês acham que esse desenho aqui, esse design de acordo, ele não tá levando vocês a uma percepção equivocada da realidade, talvez? Pensem aí, vocês fariam esse acordo? Se quiserem compartilhar no chat, fiquem à vontade. O acordo é ruim, o desenho é pior. Jefferson, por que você disse que o acordo é ruim? E eu já vou responder. Gente, porque vocês ganharam. Vocês ganharam a demanda. Né? Vocês receberam uma condenação em 500 mil na sentença. Vocês recorreram ao tribunal. O tribunal afastou os danos morais. Então, vocês ganharam a demanda, né, nesse aspecto dos danos morais. Essa proposição de acordo, ela foi feita pós julgamento do recurso no tribunal. Então, o próximo passo seria um recurso ao Tribunal Superior. E foi omitida uma informação, né? Qual informação foi omitida? Vejam, dano moral em 2 milhões, sentença em 500 mil, te propomos 250 mil. Ora, faltou falar que você já tinha, que no tribunal era zero, né? Essa informação não está no design. E isso é uma forma de você ancorar o usuário, né? Então, toda vez que você tem uma negociação, você acaba fazendo ajustes a partir do primeiro valor mostrado. Então, o que o MPT pode ter tentado fazer aqui? Né? Uma ancoragem. Né? Eu faço você perceber que olha que bom negócio, né? Você sai de 2 milhões e vai pagar só 250 mil. Vejam. Eu estou tentando mostrar para as advogadas que isso é um bom negócio, só que, na realidade, essa advogada ela tem que lembrar o seguinte, o que não está no desenho. Olha, mas eu já ganhei no tribunal. Por que eles estão falando que 250 mil é um bom negócio se o meu cliente não tem que pagar zero? Percebam o que a sacada aqui do MPT, eles tentaram ancorar. É a mesma coisa que a gente faz, está perto de chegar essa época, né? A Black Fraud, né? A Black Friday. Né? Você coloca um preço de um ursinho lá em 300 mil, né? 300 reais, um ursinho de pelúcia. Depois você corta os 300 reais e fala, olha, mas agora, na Black Friday, eu vou vender esse ursinho por 100 reais. Veja,
quem olha, o consumidor, ele pode falar assim, nossa, que vantagem, saiu de 300 e foi para 100. Mas espera, gente, quanto é que vale esse ursinho? Será que esse urso de pelúcia vale R$100? Então, isso aqui é uma técnica de design chamada ancoragem. Eu coloco um preço no produto e depois eu reduzo esse preço para mostrar para o meu usuário que ele está tendo vantagem, quando na realidade o que o meu usuário tem que se perguntar é qual é o preço disso? Isso é bom? Isso é ruim para mim? Então, isso aqui é uma técnica de ancoragem. Que técnica é essa? As pessoas elas tendem a ajustar valores a partir do primeiro valor informado. Então, se eu te informo que esse óculos aqui custa R$1.000, a gente vai começar a negociar e a fazer ajustes a partir do valor inicial que eu dei, sem que vocês tenham certeza se esse óculos de fato custa originalmente R$1.000. Então, muitas vezes a gente cria um design, a gente cria uma interface colocando um valor inicial justamente para ancorar o meu usuário, para fazer com que ele comece a ajustar valores a partir daquele valor inicial, sem que ele se pergunte se aquele valor inicial ele é, de fato, o valor adequado. Entenderam o raciocínio? Então, isso aqui foi um design de acordo que se valeu de uma técnica de interação chamada ancoragem. Compreenderam? O design tá ruim, tá, pessoal? O design estético, né? O estético, de forma geral, ele tá ruim. Mas a ideia é ancorar, né? Fazer com que a pessoa fique com o primeiro valor que foi oferecido. Eu estou vendo aqui alguns comentários no bate-papo. Vocês ficaram confusos com a técnica da ancoragem? Seria isso? Toda vez que a gente faz um design, a gente vai colocar ali algumas estratégias de interação. Então, por exemplo, no primeiro design lá de Utah, a gente pesquisou o usuário e a gente viu que o usuário ele fica mais confortável com uma conversa similar ao WhatsApp. Então, a gente cria uma conversa tipo WhatsApp. No design de sistema, a gente viu que o usuário erra o passo final. Então, eu tenho que me antecipar e descobrir qual é o passo final sem confiar no meu usuário, porque o meu usuário erra. Ele resolve o problema dele e esquece o passo final. Então, eu vou criar um produto, um sistema que vai evitar esse erro. Aqui no design de acordo, é um pouco diferente. Você quer fazer com que a pessoa tope o acordo. Você quer que ela pague aquilo que você quer que ela pague. Então, eu vou colocar um valor acima para ancorar o raciocínio dela. Né? Ela vai começar a considerar esse valor como sendo o valor adequado e ela vai começar a falar assim, Juliana, mas R$1.000 é muito. Me dá, faz por 750. Aí eu falo assim, 750 não, vamos para 800. Né? Tô pedindo 800, você está querendo pagar 750, vamos ficar em 800 nesse óculos? E aí depois você aceita por 800. Entende? Aceitou por 800. Mas quem é que disse que esse óculos aqui valia 1.000? Entenderam? E aí eu coloco isso num documento desenhado. Eu faço, olha, a gente está saindo de 1.000 e tá chegando em 750. Olha que descontão que eu estou te dando. Na verdade, o óculos vale 500. É uma técnica de ancoragem que eu estou colocando na minha interface, no design da minha informação. E aí você fica ali prestando atenção naquela informação que está desenhada e você esquece de raciocinar quanto que, de fato, isso equivale. Entenderam? Design de acordo, design de negociação, para tentar que você negocie o melhor preço, por exemplo, numa autocomposição, numa negociação, numa conciliação. Toda vez que a gente faz um design, existe a parte estética, que aqui é bem ruim, né? Não ficou muito bacana essas cores, né? A forma do desenho. Mas, na realidade, o estético não é o mais importante no design.
O que é importante no design é a funcionalidade, é eu conseguir que o outro faça o comportamento esperado. Então, ainda que o design seja ruim, se eles toparam esse acordo, se eles fecharam essa solução consensual, o design funcionou, né? O design era para que a pessoa topasse esse valor. Então, se ele conseguiu a autocomposição, o design funcionou. Se eu conseguir lá na tela de Utah, né, da resolução de disputa, fazer com que o meu usuário passasse por todas as telas e resolvesse o problema, o design funcionou. Se a tela não é muito bonita, se não é muito estética, a princípio isso não é um grande problema. A questão do design estético é a seguinte: quanto mais estético, melhor a percepção do usuário. Então, existe um viés chamado viés da estética usabilidade. As pessoas tendem a achar que é melhor aquilo que é estético, ainda que não seja melhor, né? Mas se tá bonito, as pessoas tendem a achar que funciona mais, que é melhor. Por isso que a gente sempre adota uma estética, pelo menos, mais limpa, mais minimalista, para dar uma boa impressão de organização. Perfeito? Acho que eu consegui sanar a dúvida aqui da Larissa. Vamos lá. O próximo. Isso aqui, design de peça processual. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro, vou trazer alguns exemplos do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas eles têm um laboratório de inovação e tecnologia lá no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, tem várias peças que eles desenham com informações, que eles fazem o design da informação jurídica para trazer visualização para o magistrado. Qual que é o objetivo? O objetivo é persuadir o magistrado. Então, quanto mais eu facilito para o magistrado, mais ele pode embarcar naquela experiência e navegar comigo. É como se eu colocasse o magistrado dentro de um carrinho e falasse: olha, me segue que eu vou te dar o caminho das pedras para você resolver para você sentenciar, para você decidir essa questão. Então, você entrega a informação não na forma que o Ministério Público defende ou na forma que o advogado quer. Você entrega a informação segundo o modelo mental do seu usuário, que é o juiz. É como se eu fizesse a sentença para ele, é como se eu trouxesse o argumento pronto para o juiz, para ele fazer Ctrl+C, Ctrl+V, para que ele pegue a peça do advogado, para que ele pegue a peça do Ministério Público e apenas copie e cole, sem ter muito trabalho. A ideia é, quanto mais você facilita para o usuário, maior a tendência de ele confiar intuitivamente na sua informação e se deixar guiar no raciocínio. Quem fala isso é o professor Kahneman. Ele diz o seguinte: quanto mais você facilita para o usuário, mais fácil é para o usuário se convencer de forma intuitiva e te guiar, se deixar ser guiado naquele raciocínio, né? Eu costumo dar o exemplo de um escorregador, né? O escorregador, ele às vezes gera fricção, né? Você vai tentar escorregar e aí você fica preso, você não consegue deslizar com facilidade, né? Então, o sistema não funciona, o escorregador não funciona bem porque você não consegue deslizar com facilidade. O que o design faz? Ele coloca um sabão no escorregador, né? Ele facilita para o usuário. E aí, quando o usuário sobe no escorrega e começa a deslizar, ele vai deslizar sem nenhuma fricção, sem nenhum gargalo. Isso faz com que o sistema funcione mais, porque ele desliza, o usuário desliza. Então, qual que é a ideia que a gente vai trazer para o âmbito do design jurídico? Eu preciso criar peças processuais, eu preciso criar comunicações processuais em que o juiz simplesmente deslize para se convencer. Então, a gente não entrega a informação da forma como ela nos é exigida, mas a gente entrega a informação da forma que essa informação vai ser usada pelo juiz. Professora, dá um exemplo. Vejam bem. Artigo 319 do CPC, que fala sobre requisitos da petição inicial, né? Quais são os requisitos de uma petição inicial? Olha, requisitos da petição inicial são: o advogado ele tem que colocar lá um endereçamento, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tracinho Vara Cível de Osasco.
né, uma qualificação das partes, Juliana, brasileira, casada, servidora pública, professora, né, vem por meio dessa propor demanda contra Ana Paula, e as características de Ana Paula, propor demanda indenizatória por ressarcimento de danos morais e materiais, causa de pedir fática, causa de pedir jurídica, pedidos, assinatura, data, assinatura do advogado e procuração. Vejam, esses são os requisitos da petição inicial que estão lá no artigo 319 do CPC. Correto, pessoal? Para que eu faço uma petição inicial? Eu tenho que seguir esses requisitos. Esses requisitos são requisitos de validade do processo. Mas para que eu faço essa petição inicial? Eu faço para convencer o juiz que o meu cliente tem um direito material que está sendo inobservado pelo réu. Ele fez um contrato, o réu não está pagando, na adimplente, eu quero cobrar o ressarcimento pelos danos, ou a rescisão do contrato. Então, além de observar aqueles requisitos, o que eu quero é convencer o juiz. Aí eu vou lá na sentença do juiz. O juiz precisa sentenciar, ele tem essa tarefa para cumprir. Ele não está ali a passeio, no processo, ele tem uma tarefa a cumprir. Ah, Juliana, beleza, o juiz tem uma tarefa a cumprir. Qual tarefa ele tem que cumprir? Ele tem que sentenciar conforme o artigo 489 do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 489 do Processo Civil? O artigo diz o seguinte, olha, juiz, se você for sentenciar, você tem que trazer as circunstâncias concretas do caso. Juiz, se você for sentenciar, você tem que citar os precedentes vinculantes. Juiz, se você for sentenciar, ou juíza, se você for sentenciar, você tem que... se você for fazer uma distinção, você tem que mostrar as distinções entre as circunstâncias fáticas do caso de julgamento e as circunstâncias fáticas do precedente. Juíza, se você for mencionar um princípio, você tem que fazer a densificação desse princípio. Você tem que dizer de que modo esse princípio se aplica nesse caso concreto. Não basta você dizer o seguinte, considerando o contraditório, determino aquilo. Você tem que dizer por que o contraditório exige aquele comportamento. Então, veja, se eu sei que o juiz ele tem todos esses deveres de fundamentação a cumprir, mas eu, advogada, não tenho, eu tenho que pegar esse comportamento do usuário, que é fundamentado dessa forma, e eu tenho que trazer isso para a minha peça. Mas por que, Juliana? Porque é obrigatório? Não, o 319 não exige que você faça um distinguish, que você traga o precedente vinculante, que você mostre as circunstâncias fáticas, o 319 não exige. Mas para a sua peça ter um design jurídico que vai ser funcional e que vai persuadir o juiz, você vai lá no seu usuário, descobre a tarefa dele, volta para a tua peça e redesenha a tua peça de modo que você vai entregar a informação do jeitinho que o juiz ou a juíza vão usar aquela informação. E aí o juiz ele vai pegar a tua peça e vai falar, ou a juíza vai pegar a tua peça e vai falar, perfeito, ele está citando o precedente vinculante, ele diz que esse precedente vinculante não se aplica por isso, comparando os casos. Ele vai pegar a tua peça, que está fácil para ele, que está mastigado para ele, ele pode utilizar na sentença dele. Então, você está fazendo uma comunicação de uma peça processual que tende a ser mais persuasiva, uma vez que ela foi customizada, você está entregando o raciocínio pronto e customizado, segundo a tarefa que o teu usuário tem que cumprir. Não necessariamente você era obrigado a fazer isso. Se você fizer uma petição inicial sem citar um precedente vinculante, sua petição inicial vai ser admitida. Ela não vai ser indeferida por isso. Então, a sua petição inicial é admissível. Mas ela não é um bom design se você não entrega na forma amoldada, customizada ao raciocínio do usuário, que é o juiz. Vamos ver aí alguns exemplos de design de peças processuais que partem desse princípio. Você desenhar a tua peça a partir do seu usuário. Lembrando que todo design ele é intencional e estratégico. Vou voltar aqui. Então, aqui o Ministério Público ele tinha um pedido, ele queria mostrar a evolução da epidemia no Estado, de Covid no Estado, então ele trouxe dados para que esses dados pudessem embasar a fundamentação do juiz. Nesse caso aqui, ele fala sobre uma contratação emergencial de cestas básicas, que já era objeto de investigação própria, e ele fala que teve um recente achado sobre a aquisição de 2.000 camisetas para essa ação, no valor de R$50.000. Então, ele coloca aqui,
a camiseta, exatamente a camiseta que foi adquirida pelo valor de R$50 mil, para trazer uma visualização para o magistrado. Uma outra peça do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, para mostrar a incidência dos casos de Covid na Baixada Fluminense, ele traz um mapa mostrando, né, o percurso da incidência do Covid no Rio de Janeiro. No outro caso, que era um caso de superlotação de ônibus, eles trazem aqui as filas de ônibus no Rio de Janeiro para trazer essa visualização para o magistrado, e a partir do momento em que facilita para o magistrado, aumenta a persuasão, segundo Kahneman. Isso aqui é uma linha do tempo, também dentro de uma ação civil pública, em que o Ministério Público criou, né, vários fatos e foi mostrando como esses fatos eles se concatenavam na causa de pedir fática, e a soma deles levava à conclusão de que tinha havido ali uma improbidade administrativa. Então, eles vão fazendo toda a cronologia dos acontecimentos, mostrando como é que esses acontecimentos eles se ligam, né, e se conectam, mostrando a autoria, né, a prática de um ato de improbidade administrativa por parte dos envolvidos. Só um minutinho, tomar uma aguinha. Isso aqui é um outro caso, que é da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, também uma ação de improbidade administrativa, né, que eles criaram também chamado de snake flow, né, como se fosse esse fluxograma na forma de uma cobra, em que você vai mostrando como que os fatos eles vão se concatenando até ficar demonstrada a prática do ato de improbidade administrativa. Tem uma pergunta aqui interessante da Stephanie. Professora, qual é o risco do juízo, principalmente aqueles que gostam de direito rebuscado, se mostrarem intolerante a uma petição com legal design? Teoricamente, só se você abusar dos elementos visuais e estéticos e de forma desalinhada com o juiz, né? Porque, veja, você quer facilitar para o juiz, né? A ideia da comunicação não é você desenhar, fazer uma petição desenhada, bonita. A gente quer fazer um design limpo, simples, clean. O que a gente quer é facilitar o raciocínio para que o juiz tenha uma pronta compreensão daquilo que eu quero defender e que vai servir para ele fundamentar a decisão dele. Então, o objetivo é facilitar para ele e não rebuscar, fazer uma petição cheia de rococó, barroco digital. A ideia não é essa. Eu tenho um exemplo muito simples, que é o seguinte: vamos imaginar que eu queira convencer o meu marido a arrumar o armário dele, né? Às vezes acontece. Então, assim, eu sou muito organizado, eu gosto de tudo organizado, eu arrumo meu armário, você deixa a sua porta aberta, eu fico vendo ali o seu armário desorganizado, eu quero que você arrume o armário. E eu não consigo fazer ele arrumar o armário, e ele não quer que eu arrume o armário dele, porque eu vou arrumar segundo aquilo que eu considero arrumado, e para ele está totalmente desarrumado. Eu tirei tudo do lugar que ele gosta. Então, eu vou fazer um design com meu marido, né? Eu vou chegar para o meu marido e falo assim: olha, me explica, né? Aonde que você gosta das suas camisas? Aí eu gosto das minhas camisas assim. Como que é a organização das suas gavetas? Aí eu coloco camiseta de academia de um lado, camiseta de trabalho de outro, camisa de terno de outro. Então, eu vou pegar um cartão e vou começar a anotar todas as demandas, né, de organização de armário, né? Entender o que ele precisa pegar rápido, o que ele pega pouco, o que eu posso colocar escondido, e vou fazer ali uma análise, um estudo da jornada de quem usa aquele armário. Depois, eu vou organizar esse armário observando o padrão do meu usuário. Qual que é o meu objetivo com isso? O meu objetivo com isso é fazer uma organização de armário que espelhe tanto o modelo mental dele, que ele pensou em achar alguma coisa, essa coisa vai estar lá dentro do armário no lugar esperado por ele. É a mesma ideia, né? Talvez eu não acerte de primeira, talvez eu tenha que refazer esse protótipo várias vezes, mas a ideia com o juiz é a mesma,
né? Como que o juiz pensa? Qual é a tarefa que o juiz cumpre? Quais são os deveres que ele precisa observar? Eu faço essa pesquisa que muitas vezes é normativa, né? Eu entendo que o Código de Processo exige desse juiz, e aí eu redesenho a petição inicial para entregar isso de mão beijada, o raciocínio pronto para esse juiz usar. E aí eu não estou falando de botar roxo, amarelo, estou falando de mostrar um raciocínio para ele, uma arquitetura da informação para ele que vai fazer sentido. Qual que é a grande dificuldade de uma ação de improbidade administrativa, talvez? É mostrar para o juiz, né, que tem várias pessoas envolvidas e todas essas pessoas envolvidas cometeram pequenas ações. Então, eu vou fazer um fluxograma mostrando que todas essas pessoas e todas essas ações, elas estão correlacionadas de modo que esse resultado aqui, que é o resultado ímprobo, né, antiético, esse resultado aqui é fruto desse contrato que foi feito por um laranja, que era primo de fulano, que era parente do governador, que depois fez outro contrato, que esse contrato foi superfaturado em 2 milhões. Então, eu vou fazendo todo esse link. Quando o juiz bater o olho nesse fluxograma, ele vai ter pronto na cabeça dele toda a narrativa fática complexa que mostra o link entre todas essas pessoas de uma organização criminosa e os seus fatos ali que foram cometidos, mostrando que, ao final, surgiu um ato de improbidade. A mesma coisa um acidente de trânsito, né? Eu começo a narrar, eu estava ali na Radoc Lobo, na esquina com a Paulista, quando um carro veio na contramão. E o que a gente está tentando fazer aqui na nossa mente? A gente está tentando visualizar, porra, a Doc Lobo, Paulista, eles se cruzam, o cara veio na contramão. Peraí, como é que isso aconteceu? Quando a gente desenha, a gente faz o diagrama do acidente de trânsito, eu coloco os carros no mapa e mostro o movimento, a dinâmica do acidente de trânsito, o juiz não precisa mais pensar, não precisa ficar matutando ali para entender aquele evento. Ele vai ver o evento, ele vai ter a visualização do evento na sua peça processual. E a partir do momento em que você entrega a visualização daquilo para ele, ele vai ter menos sobrecarga de raciocínio. E a tendência é que ele se convença mais fácil. Essa é a ideia de Kahneman. Se eu falo para vocês assim, gente, imagine uma casa dos sonhos. Eu estou imaginando a minha casa dos sonhos, vocês estão imaginando a casa dos sonhos de vocês. Agora, se eu mostro, gente, essa é a casa dos sonhos. A gente alinha o nosso pensamento, né? Vocês vão começar a pensar. Se eu mostro a casa dos sonhos, uma foto para vocês, vocês vão começar a raciocinar a partir da casa de sonhos que é daquela foto, né? O que ali é o sonho? Aqueles são os elementos do sonho. Então, a gente quer se alinhar ao modelo mental do juiz. Por isso que, talvez, ele não se mostre intolerante. Porque, na realidade, você está atendendo a uma necessidade dele, entregando o raciocínio pronto e customizado, e está facilitando para você mesmo. Porque a tendência é que ele se persuada mais, que ele se convença mais a partir da visualização daquele objeto. Como nesse caso aqui foi essa demanda de improbidade administrativa, esse fluxo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Perfeito, pessoal? Agora eu vou trazer mais um case. Bom, agora eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui para visualizar vocês, que eu posso ter um design persuasivo, positivo, ético, e eu posso ter um design persuasivo antiético, né, que engana o usuário. Então, por exemplo, esse design aqui que está na porta do céu, né, é um design positivo, porque ele traz clareza para o contratante e para o contratado. O contratante ele sabe qual que é a cláusula, qual é a responsabilidade dele, o contratado sabe qual é a responsabilidade dele, e as responsabilidades em comum estão aqui na coluna do meio, compartilhando as duas cores. Então, isso aqui traz clareza. O meu usuário ele vai bater os olhos naquele design e ele vai ter a pronta compreensão, né, daquilo que ele tem que fazer ou daquilo que ele não tem que fazer nesse contrato, qual que é a ação e comportamento esperado dele. Agora, existem designs persuasivos, né, aplicados a contrato, que podem ser enganosos e podem trazer vícios de consentimento. É sobre isso que eu quero alertar, trazer um caso aqui para alertar vocês sobre essa prática que a gente precisa aprender
para não fazer e para não cair nessa prática. Vou dar o seguinte exemplo. Né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui algum elemento para mostrar para vocês. Não trouxe. Mas eu mostro, então. Seguinte exemplo. Vamos imaginar que... Não vamos imaginar, não. Vou trazer um caso real. Quando iniciou a pandemia em 2020, o Zoom começou a ser utilizado com mais frequência, a plataforma Zoom de videoconferência. E as pessoas tinham muita dificuldade com o uso do Zoom. A gente está usando hoje o Google Meet. Né? Vocês podem ver aqui que eu tenho um botão vermelho, não sei se vocês conseguem ver aqui na interface, né? Com um telefone branco. E se a gente coloca o mouse aqui em cima, aparece sair da chamada. Então, se eu quiser desligar essa reunião, né, eu vou clicar aqui nesse botão. E eu tenho certeza, né, que eu vou sair dessa reunião. O Zoom, ele tinha uma dificuldade, porque o botão de sair da reunião do Zoom, ele era um botão preto com letras brancas. Então, você entrava numa reunião do Zoom, lá em 2020, você não sabia sair da reunião. Né? O usuário, ele ficava desesperado, ele se sentia angustiado, porque ele entrava na reunião e não conseguia sair. E quando o usuário ele fica desesperado com tecnologia, a resposta do usuário é qual? É desligar o telefone, é desligar o computador, né? Então ele vai, desliga tudo, perde eventual documento que ele está começando a fazer no Word ou em outro editor de texto. E isso gerou um prejuízo para o Zoom, porque se eu tenho dificuldade em utilizar a plataforma Zoom, eu vou preferir ir para o Microsoft Teams, eu vou preferir ir para o Google Meet, eu vou preferir ir para uma outra plataforma de videoconferência, porque o Zoom não é intuitivo, não é confortável. E aí, o que o Zoom fez? Ele mudou a interface para alterar o botão de saída. Então, hoje, se você entrar no Zoom, você vai ver que tem lá sair. Vai estar em vermelho, botão vermelho, com escrito sair, ou em inglês leave, em branco. A partir do momento em que o usuário verifica um botão vermelho, ele nota esse botão vermelho muito rápido na interface. Ele já sabe que ali é para sair. Isso é chamado de design pré-cognitivo. Né? O que é um design pré-cognitivo? O usuário não precisa nem pensar. Ele sai sem pensar. Ele clica no botão sem pensar. Ele pensou que ele quer sair, ele já clica naquele botão. Ele nem lê o que está escrito no botão. Isso é pré-cognitivo, é antes mesmo de raciocinar. Então, o Zoom adotou um design pré-cognitivo na sua interface. Agora, vamos pensar nisso num contrato? Vamos imaginar que a gente vai fazer um contrato num aplicativo digital. Então, lá tem lá a opção agree or disagree. Concordo ou não concordo? Se vocês forem concordar, qual cor que vocês colocariam nesse botão? Vocês colocariam um verde, não é? Colocaria o botão verde para concordar e o vermelho para discordar. Então, se eu concordo, clica no verde. Se você discorda, clica no vermelho, correto? O que me impede de mudar a cor do botão? Então, a pessoa está lá lendo os termos do contrato digital. Então, tem lá vários termos, né? E no final vai aparecer uma tela. Agree or disagree? Concordo ou discordo? Aí você vai lá e inverte as cores. Você coloca agree, como está aqui no meu slide, em vermelho. Quando o usuário está lendo, ele não está prestando atenção, ele está escaneando a página. Então, se ele está com pressa, a tendência dele é, eu quero sair desse negócio aqui. Então, ele vai clicar no botão vermelho direto. Só que, na realidade, ele acha que ele está clicando no botão vermelho para sair, quando, na realidade, ele está contratando. Isso é design jurídico. Pelo CDC, com certeza seria barrado. Muito embora, Jéssica, a gente não tenha isso normatizado, né, expressamente para o âmbito do digital. Talvez seja necessário, né, existe hoje, ontem saiu a regulamentação de atos digitais da União Europeia, barrando design jurídico desse tipo. E nos Estados Unidos tem um projeto de lei no Senado também para barrar o uso de design perverso, dark patterns, exatamente. Para barrar o uso de design perversos
ou obscuros no âmbito dos Estados Unidos. A primeira regulamentação mais ampla que existe hoje não existe no Brasil. Existe ontem, foi aprovado no Conselho Europeu, aplicável à União Europeia. Nos Estados Unidos ainda não tem regulamentação, mero projeto de lei. E no Brasil ainda também não tem regulamentação específica. É claro, a gente pode trabalhar isso como vício de consentimento, né, no âmbito do direito civil, dizer que houve uma prática dolosa para gerar o consentimento que não foi livre nem informado, ou a gente pode trabalhar isso como cláusula abusiva no CDC. Mas o ideal seria uma regulamentação específica, já que é uma questão que não foi um erro do usuário, né? O usuário foi enganado. Então, a partir do momento em que a gente aplica o design, a gente coloca cor no design, a gente cria uma arquitetura da informação que leva ao engajamento, que leva ao convencimento, a gente corre o risco de nos valer desse design perverso, obscuro, que são os dark patterns, né, que o Cleobert bem colocou. E isso pode gerar prejuízos normativos. A gente pode ter vício de consentimento, a gente tem ali problemas envolvendo transparência de dados, a gente pode ter problemas de integridade. Imagine idoso contratando empréstimo consignado, por exemplo, né? Imagine smart contract, porque o futuro é o e-commerce, né? Então, a pandemia mostrou isso para a gente. Então, cada vez mais a gente vai ter contrato que é uma tela de uma interface, e cada vez mais a gente vai ter botões, né? Para concordar e para discordar, e não assinatura naqueles contratos tradicionais. E o design vai ser na tela. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? O design, ele pode tanto ser utilizado para convencer de uma forma lícita, ele pode ser isso mesmo, Robert. Não, Jefferson. Mas ainda vai vigorar. Essa nova regulamentação da União Europeia, ela foi aprovada ontem, ela vai ser publicada no Jornal do Conselho no dia 13 de outubro, e ela vai começar a vigorar 15 meses após a data da publicação. Então, 13 de outubro, 15 meses, façam as contas aí, é só no que vem. O objetivo é que a gente possa, a gente não, eles lá, né? A gente vai estudar aqui só para ter um parâmetro, mas o objetivo é que eles tenham oportunidade, as grandes plataformas tenham oportunidade de estudar quais são os comportamentos admitidos e quais são os comportamentos e o design vedado nas plataformas online. Perfeito? Vamos lá. Agora eu volto aqui. Bom, as questões normativas que surgem, né, são integridade, eu não posso usar padrões perversos, os dark patterns, eu tenho que ter um consentimento livre e informado, então eventual troca de cor no botão pode levar a vícios. O design ele tem que ser transparente, ético e tem que atingir fins normativos. Então existem algumas questões normativas que ainda merecem enfrentamento e que ainda não foram enfrentadas de forma adequada no país. Tudo comunica. Né? Toda a informação, todo o design, toda a cor, toda a arquitetura da informação comunica. A questão é que quando a gente fala de um design jurídico, a gente está falando de criar algo com um propósito específico de levar a um resultado. Que pode ser alinhar interesses, pode ser contratar, pode ser persuadir. Existem designs jurídicos que não são intencionais, que são acidentais. Isso também é visuológico, também é direito visual. Não é o direito visual que eu estou falando aqui com vocês e que talvez vocês estejam interessados em aprender. Mas isso também é direito visual. Toda interface, ela convence, ela persuade. Por exemplo, essa interface aqui é uma série dos Estados Unidos chamada série Perry Mason. Passava na década de 60 nos Estados Unidos. Ela foi regravada e ela passa na HBO. Né? Não com esses personagens aí, mas com outros atores. E qual foi o problema? A série Perry Mason, ela gerou um viés que era chamada síndrome de Perry Mason. As pessoas não tinham muito conhecimento nos Estados Unidos do processo penal, elas assistiam muito essa série
e elas tiveram uma compreensão inadequada do processo penal a partir dessa série. Por quê? Perry Mason era um advogado muito habilidoso e ele sempre defendia clientes que tinham forte inclinação para o crime. Então, quando você acompanhava a série, você sempre achava que o cliente dele tinha forte inclinação e fortes razões para cometer o crime e ele tinha que defender o cliente. E no júri, ele sempre conseguia fazer uma outra pessoa, uma testemunha, confessar o crime. A outra testemunha confessava o crime e isso levava à absolvição do cliente dele. Qual foi o problema? Grande parte do povo americano achava que processo penal sempre tinha uma confissão, né? E que se não tivesse confissão, isso era um problema, porque se não tivesse confissão, isso significava que não havia outra explicação provável para o crime, ou você absolvia o réu porque não tinha confissão, ou você condenava o réu porque não tinha confissão. Eles achavam que a confissão era um elemento essencial para a prova. Então, vejam bem, olha que coisa espantosa. Teve um caso em que houve um estupro, havia farta prova, havia vídeos, havia várias testemunhas falando sobre esse estupro, mas não havia confissão. E o júri absolveu. Aí o promotor perguntou, mas por que o júri absolveu? Né? Eu tinha fartos elementos de autoria e materialidade, tinha vídeo, como que o júri absolveu? E o júri falou, olha, se não tem confissão, a dúvida é favorável ao réu. Mas que dúvida? Ah, mas a confissão é primordial. E aí os juízes, eles começaram a orientar os jurados. Olha, a confissão não é um elemento essencial para o standard probatório. A confissão é um elemento dispensável. Você pode ter autoria e materialidade independentemente de ter confissão. O que aconteceu aqui, pessoal? A gente tem uma série de televisão enviesando, levando a um raciocínio equivocado sobre o processo penal, o que levava à absolvição do réu. Vejam, ninguém desenhou essa série para absolver ninguém. Ninguém desenhou uma série, um roteirista de Hollywood desenhou uma série com um propósito específico de condenar ou absolver alguém. Mas esse efeito acidentalmente acabou acontecendo, porque tudo comunica. Até aquilo que você acidentalmente pode colocar numa peça ou numa série de televisão. A questão é que quando a gente fala de design jurídico e de direito visual, a gente está trabalhando no âmbito do design intencional e estratégico. Então, aquela informação está sendo colocada naquela interface com o objetivo específico de convencer, ou de fazer contratar, ou de fazer um acordo, ou de alinhar uma ideia. Perfeito? Aqui é acidental. Lá no design jurídico é intencional. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? Walter Lewis era um advogado, um promotor, que ele nunca esqueceu um caso de estupro que ele tinha processado há 8 anos atrás, né? O jornal é de 1980, 8 de julho de 1980, e aqui é a história desse caso do estupro, em que foi absolvido um réu porque não teve confissão. Exatamente o caso. Quem vê tela não vê intenção. Então, toda tela, contrato, peça, programa de compliance, todos os documentos jurídicos, eles são construídos, mas sempre tem uma intenção, um escopo por detrás, né? O que você vê na tela e a intenção por detrás da tela. O objetivo é que essa intenção seja ética no âmbito jurídico. Vejam, então, para a gente caminhar para a finalização da aula, que Visual Law, ele não é sobre trocar texto por imagem. Visual Law e Legal Design é sobre você criar interação, sobre você criar influência, trazer funcionalidade para aquela informação. Para isso, você vai pesquisar a necessidade do usuário, que é o destinatário da comunicação, e como ele efetivamente se comporta. E depois você vai verificar quais são as regras de integridade do sistema, para você produzir um objeto, um artefato que seja funcional, impactante e engajador. Esse aqui foi o exemplo da Busumo, que eu coloquei. Vejam, muita gente acha que Visual Law, o direito visual, implica necessariamente você ter uma imagem.
Esse aqui é o caso do Metallica, que eu falei antes para vocês. Vejam que aqui eu tenho só 2 colunas de texto, mas eu tenho uma coluna de texto que é escaneável, as informações elas estão separadas, elas estão claras, eu tenho um texto técnico-jurídico e um texto mais simplificado. O texto simplificado, ele espelha o meu usuário, tem aqui a citação do Metallica. Então, isso é visual law, porque isso aumenta a interação e a conexão com o usuário, muito embora não tenha nenhuma imagem. Isso aqui eu já tenho uma imagem, uma ilustração com fluxograma que visa aumentar o embarque, que visa aumentar a contratação. E aqui eu tenho um fluxograma, não necessariamente eu tenho uma imagem. Aqui, por outro lado, eu tenho imagem. Por quê? Porque neste contrato, eu vou voltar aqui para conversar com vocês, eu visualizo vocês melhor. Porque neste contrato, muito provavelmente, havia uma dificuldade do usuário, que era ele entender em que momento os bens eram transferidos e o risco sobre os bens era transferido. Então, foi feito um desenho do momento da transferência, né? Então, tem uma cláusula, vejam aqui se vocês conseguem me acompanhar. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor do mouse, né? Mas aqui eu tenho a cláusula e aqui eu tenho o desenho do diagrama do caminhão chegando no porto. E aí a linha vermelha da barra de progresso, ela vai mostrando até onde a mercadoria chegou. E a partir de quem, né, aqui está escrito, a partir de que momento esse risco sobre a mercadoria é transferido. A mercadoria ainda está dentro do caminhão, a mercadoria foi entregue no lugar indicado pelo produtor, a mercadoria foi entregue em outro local. E aqui mostra que a responsabilidade é do vendedor. Né? Os momentos até onde a responsabilidade do vendedor vai, e o que está em cinza é a responsabilidade do comprador. Então, até onde está o caminhão, por exemplo, aqui, ó, o produto está dentro do caminhão. Até aqui a responsabilidade é do vendedor. Se o vendedor combina de entregar o produto em um determinado ponto, então a responsabilidade do vendedor vai até onde ele combinou de entregar o produto. O caminhão do comprador já não está combinado no contrato, já não está acordado no contrato, já é responsabilidade do comprador. Então, eu tenho aqui um diagrama de entrega. Esse diagrama de entrega visa trazer clareza sobre em que momento há transferência do risco. Da onde que isso surge, né? Um novo mercado. Vou voltar aqui para vocês. Da onde que isso surge? No meu iceberg. Qual que é o fundo do meu iceberg? Se de um lado eu tenho aqui no alto do meu iceberg o design jurídico, no fundo do meu iceberg eu tenho a economia da experiência e da atenção. Então, a gente tem um panorama econômico em que as pessoas não compram mais apenas um produto, um serviço. Elas compram uma experiência, elas compram uma transformação, elas compram uma jornada. Então, esse é o panorama econômico geral. Para eu criar experiência, para eu satisfazer esse meu comprador numa economia da experiência, eu preciso entender quais são as necessidades, eu preciso entender quais são os gatilhos emocionais, eu preciso entender as formas persuasivas pelas quais ele compra e se convence. E para isso foi criada, existe uma área do conhecimento que estuda isso, né, que estuda a criação de experiências, que é o designer de interação, que é o designer de experiência. Com o tempo, percebeu-se que esse raciocínio do design, que é o design thinking, ele podia ser aplicado em qualquer outro âmbito do conhecimento. Então, eu poderia aplicar o design thinking na medicina para criar produtos inovadores, para criar experiências, na arquitetura, na engenharia e no direito. Então, a economia da experiência cria o design de interação, ou promove o design de interação. O design de interação era tão bom que virou uma pílula do conhecimento chamado design thinking. E essa pílula do design thinking foi atingindo outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, o direito. E daí, quando a gente fala de design thinking no âmbito jurídico, a gente está falando do design jurídico. É daí que vem o nome legal design. Aqui fica uma dica de uma bibliografia para quem quer estudar isso
mais profundidade, né, da Experience Economy, a gente trabalhava com produtos indiferenciados, somos para a produção de bens tangíveis, mas eles eram produzidos em massa, nos diferenciamos com serviço. Hoje a gente já está na era chamada era da experiência, ou também era da atenção, em que monetizam a nossa atenção. O objetivo desse design jurídico não é você criar uma máquina, um robô. A ideia do design é você espelhar os dados do seu usuário, é você criar um perfil de usuário, e a partir desse perfil de usuário, você vai orientar a sua tomada de decisão. Então, se o meu usuário é o juiz, todas as decisões da minha petição inicial sobre como eu redijo, como eu escrevo, qual linguagem eu uso, como eu organizo essa informação, eu vou botar um fluxo, eu vou botar uma linha de tempo, todas essas tomadas de decisão, elas são orientadas pelo perfil do meu juiz, pelo perfil da minha juíza, que é uma pessoa representativa que vai orientar a minha tomada de decisão. Tem uma cena do filme do Steve Jobs, em que ele fala isso, né? Ele está falando sobre o computador Lisa, sobre o design do computador Lisa. Ele fala, o computador tem que ser intuitivo, ele tem que ser pré-cognitivo. A pessoa não precisa nem saber, ela não precisa nem raciocinar para usar o computador, ela vai ser guiada pelas cores, pela interface. Tem uma outra fala dele que ele fala, essa coisa é para o homem comum, ele é o nosso usuário final. Então, ele faz toda a tecnologia centrada no usuário final, que é o homem comum. Então, ele pensa como o homem comum pensa e cria a partir desse raciocínio. Esse aqui é o caso do Zoom, que eu falei antes com vocês, né? Eu tinha aqui o Zoom com fundo preto e agora eu tenho o Zoom com branco e o fundo vermelho, que é pré-cognitivo. E eu tenho outro exemplo de design persuasivo, que é essa, eu acho que o nome disso é autoplay feature. Não sei se vocês já se depararam com isso quando estavam assistindo Netflix, mas termina um episódio, o outro episódio ele começa em 5 segundos. Aqui está 9 segundos, mas eu acho que são 5 segundos atualmente. Então, antes que você consiga pensar em desligar a televisão, o próximo episódio ele já começou. Qual que é o objetivo desse design? Vocês conseguem chutar para mim? Bota aí no chat, só para a gente manter o usuário. Por que a gente mantém o usuário? Porque o usuário ele erra de forma previsível. E qual que é o erro? Qual que é o erro previsível do usuário? O usuário ele não quer tomar uma decisão. Então, quando você tem lá, o episódio terminou e aí apaga, não aparece mais nenhuma informação, o usuário tem que decidir. Eu quero assistir mais um, então eu vou clicar no botão para assistir, ou eu não quero a economia da atenção, eu não quero assistir mais um episódio. Então ele tem que tomar uma decisão. Só que esse usuário é preguiçoso, nós somos preguiçosos. Então, o que a plataforma faz? Ela toma a decisão por você. Ela já começa a rodar o próximo episódio. E aí você fica inerte. Já começou outro episódio mesmo? Vou assistir mais um, né? Eu não tenho que tomar, eu vou me poupar, vou fazer igual o Jaiminho Carteiro do Chaves, né? Eu quero me poupar da fadiga, não vou pensar nisso agora, vou deixar rolar, no próximo eu desligo. Aí daqui a pouco aparece, já começou mesmo? Vou ficar mais um? Depois já são 4 horas da manhã, você já está no 10º episódio, maratonando. Daqui a pouco a própria plataforma já quer saber se você está lá assistindo mesmo, né? Tem alguém assistindo, porque eu não acredito que você ficou aqui até agora sendo enganado por mim. Ele duvida da própria capacidade de enganar o usuário. Por quê? Porque o usuário ele tem um viés que é o viés da inércia, ele tem preguiça de tomar a decisão. Então a plataforma toma a decisão por você e você só vai mantendo aquela situação. Exato. Então, é chamado autoplay feature. Isso é um design persuasivo aplicado numa interface. Facilitou para o usuário. Você facilitou para o usuário vai ficando, ele vai ficando. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de design para a gente entender o que esse design quer fazer conosco, né? Toda tela tem uma intenção. Então, se a gente vai fazer a tela, a gente tem que criar a tela, o documento, o contrato, a peça processual de forma intencional. Se a gente vai contestar, a gente tem que entender
qual foi a técnica de design que foi utilizado e como é que eu faço para refutar aquilo. Porque se o meu adversário, ele começa a utilizar design jurídico na peça dele, então eu, que estou do outro lado, né, desse polo processual, desse processo, ou no contrato, eu preciso entender qual técnica ele está utilizando lá no lado dele e o que aquela técnica quer fazer comigo, né? Essa técnica aqui quer me manter assistindo. Então, eu tenho que ficar letrado, tenho que ficar atenta. Eu realmente tenho 10 horas para ficar maratonando esse seriado, eu preciso só assistir um, desligar e retomar as minhas atividades. Então, a gente tem que sempre forçar o sistema 2 do nosso raciocínio para pensar de forma deliberativa e não cair nos gatilhos mentais que vem ali na interface, no design, para persuadir. Voltando aqui. O que não pode, né? A gente não desenha para ser ficcional, a gente não desenha para nós mesmos. Então, em todos esses casos, o que marca todos esses casos é que sempre há pesquisa do usuário. Eu não posso partir do princípio, né? O advogado ele não pode partir do princípio que o juiz é igual a ele. Então, ele vai desenhar, porque eu sou profissional jurídico, o juiz é profissional jurídico, nós somos iguais, e, portanto, a juíza é igual a mim, então, portanto, eu vou fazer a peça da forma que eu considero mais adequada, sem entender qual é a tarefa que o outro cumpre. Não, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Existem técnicas do design, do método do design, que permite que você faça isso. Técnicas de observação, técnicas de pesquisa, técnicas de você monitorar o olhar da pessoa por uma tela, chamado eye tracking. Então, ainda que eu me considere igual, a gente não pode cair no viés do falso consenso. A gente tem uma tendência a achar que o outro pensa igual a gente. Isso é errado, isso é um viés. A gente tem que, de fato, fazer a pesquisa para entender como o outro pensa. Isso no processo é muito claro. Advogado tem um papel, tem deveres e tarefas, juiz tem outro papel, outros deveres e outras tarefas. Inclusive, são regulamentadas de forma diferente. Os requisitos da petição inicial não são os mesmos requisitos da sentença, que não são os mesmos requisitos de um recurso extraordinário e especial. Então, se eu estou desenhando para o outro, eu tenho que pensar como o outro vai cumprir aquilo que eu desenho. Eu tenho que observar as regras mínimas da minha petição, do meu recurso especial, do meu recurso extraordinário, mas eu tenho que verificar como o outro vai usar aquele documento que eu estou utilizando. E para deixar já o campo preparado para o meu colega Cláudio, que fala com vocês amanhã, eu já digo que o ciclo do design, ele é iterativo e não linear. Então, alguém perguntou no chat assim, professora, e se o juiz não gostar? Bom, se o juiz não gostar, você faz de novo. Né? Você resolve. Você pergunta para ele, excelência, senhor, eu fiz aqui um fluxograma de uma improbidade administrativa, me diga, facilitou? E colha a opinião dele, veja se facilitou, pergunte no gabinete se facilitou. Se não facilitou, peça um feedback e melhore na peça, na próxima, porque toda peça processual é um protótipo. Né? O que é um protótipo? Eu desenho para atingir um resultado. Eu quero conseguir uma tutela provisória de urgência, o mais rápido possível do magistrado. Eu quero mostrar para ele os elementos ali que são palpitantes daquele caso. Então, eu vou desenhar para obter esse resultado. Não conseguir, vou pegar o feedback, vou melhorar para minha próxima tutela provisória de urgência. Eu tenho uma improbidade. Fiz, não foi legal o fluxograma, não convenceu o suficiente, qual foi o problema? Descubro o problema, volto para minha peça e melhoro para o próximo caso, ou melhoro para o memorial, ou melhoro o fluxograma para o recurso, ou para o recurso extraordinário especial. Então, o ciclo é iterativo e não linear. Como é que é o ciclo? Primeiro eu começo com a empatia, que é a condução da pesquisa de usuário, ou pelo menos entender as regras técnicas a que cada usuário está submetido. O juiz tem regra técnica, o advogado tem outra. Eu vou definir o problema. Meu problema é convencer de uma tutela provisória. Meu problema é que a pessoa que contrata um contrato de locação imobiliária, ela questiona depois o contrato quando a rua alaga, sendo que ela sabia que a rua alagava. Então, meu problema é mostrar para ela que a rua alaga. Eu vou definir o problema. Depois, eu vou idear a solução. Para mostrar para essa pessoa que a rua sempre alaga e alaga desse jeito, o que eu vou fazer no contrato para mostrar isso para ela? Aí eu vou colocar um QR Code,
Esse QR Code vai levar um vídeo que está no Google Drive. Esse vídeo é uma amostra de uma notícia de jornal da televisão local aqui do Espírito Santo, mostrando como que é a situação da rua no dia do alagamento e como que ficam as lojinhas que foram alugadas no dia do alagamento. Eu vou colocar um QR Code com aquela informação. Ideei a solução, eu vou prototipar. Como colocar um QR Code no Word? Como colocar um QR Code no Canva? Né? Eu posso utilizar tanto o Word como o Canva, que é uma plataforma de design gráfico amadora. Fiz isso, eu vou testar com o meu usuário. Então, vou mostrar para os meus colegas do escritório se funciona, o que eles acharam, se tiveram uma pronta percepção do que eu estava querendo dizer. Depois, é uma peça processual, eu tenho trânsito no gabinete, se eu tiver a oportunidade de perguntar numa reunião com o magistrado se ele conseguiu conferir o QR Code, o que ele achou daquela peça processual, se facilitou para ele, então eu vou testar com o meu usuário, vou implementar. Implementei, o que eu queria com aquilo? Evitar conflito. Eu evitei? De fato, aquele contrato não foi mais discutido? Ponto para o meu design. Ah, não, o feedback não foi positivo, eu volto para a empatia. Não pesquisei esse usuário de forma exaustiva. Preciso voltar para o meu usuário e entender melhor qual é o problema dele. Aí eu redefino o problema, vou idear a nova solução. Ninguém abriu o QR Code, né? Preciso pensar em outra alternativa. Vou botar uma foto da rua alagada, que aí a pessoa já visualiza direto. Ou vou botar uma imagem clicável da rua alagada num contrato em PDF. Vou prototipar. Como se faz uma imagem clicável no Word? Vou testar, vou implementar. E assim por diante, o ciclo é sempre interativo e não linear. Alguma dúvida, pessoal? Vou voltar aqui para vocês. Essa tecla da Netflix tinha que estar presente no andamento dos processos eletrônicos. Perfeito, Adriana. Foi a Adriana que comentou. Perfeito, tinha que estar mesmo. Né? Impulso oficial, né? Redesenhando o impulso oficial no processo eletrônico. Os processos eletrônicos eles andam automaticamente em 5 segundos, autoplay feature, o processo segue. Metaverso é outra situação também que a gente pode utilizar, né? A gente teve aí o caso da Boate Kiss, que foi criado uma animação 3D para mostrar para o juiz como é que a boate era labiríntica, né? E que era difícil fugir da boate, o que atraía responsabilidade civil, né? Então era um design também persuasivo para gerar persuasão. Perfeito, pessoal. Terezinha, muito obrigada. Denise, obrigada. Viviane, obrigada. Maísa, Laura, agradeço os comentários de vocês, a participação de vocês aqui hoje. Já encerro a minha aula. Espero que o conteúdo tenha sido útil e que tenha despertado em vocês várias ideias para que vocês possam implementar nos contratos, nas peças, nos documentos, nas políticas de compliance, eventualmente, se vocês trabalharem com compliance, nos casos em que vocês trabalham. Amanhã, o professor Cláudio vai esmiuçar mais o método, né? Como construir esses documentos e as fases que eu acabei de antecipar para vocês no finalzinho da aula de hoje. Perfeito? Uma boa quarta-feira para vocês, uma excelente noite e boa aula amanhã. A gente já vai encerrando aqui. Stephanie, obrigada. Adriano, obrigada. Tchau, tchau, gente.